Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade, é um prazer poder estar aqui falando para um grupo tão seleto, de pessoas que estão construindo, o IoT aqui no Brasil. Agradecer a Henrique Miguel pelo convite, ao Gabriel. E, bom, vou tentar falar um pouquinho sobre quais são as iniciativas da HT Micron para o mercado de IoT, o que a gente vem fazendo. Acredito que vocês todos já conheçam a HT Micron pelo menos um pouco, pela experiência com memórias, que desde 2010 a gente vem suprindo aí o mercado com memórias, mas a gente também está fazendo coisas novas e isso é o bacana aí da gente poder discutir um pouquinho aqui hoje à tarde. Então, eu vou falar sobre a nova família de System in Packages que a gente chama na HT de IMCPs. Antes, vou passar rapidamente sobre um pouco da história da empresa. A HT, ela, hoje, possui mais de 230 funcionários. A gente fica localizado lá no Rio Grande do Sul. Somos uma colaboração entre Brasil e Coreia, hoje controlados majoritariamente pela Hana Micron, que é a nossa matriz, que fica na cidade de Asan, na Coreia do Sul. Iniciamos as operações lá no Rio Grande do Sul em 2009, e o nosso core business é encapsulamento e teste de semicondutores, dentre eles, memórias. Um pouquinho sobre o que a gente pensa para o futuro. A HT se preocupa muito com a qualidade dos componentes que ela fabrica, com a percepção dos clientes, os quais ela atende, e a gente pretende entregar ao mercado componentes no estado da arte, nível internacional de semicondutores, porque a gente consegue fazer tecnologia no Brasil, acho que todos sabem disso. Depois eu vou contar uma história curiosa, quando nós lançamos um produto em Paris recentemente, e as pessoas vinham até mim perguntando, vocês fazem isso no Brasil? E eu dizia, sim, fazemos no Brasil. Mas vocês? Vocês mesmo? A fábrica de vocês é na Ásia? Não, a fábrica é no Brasil. Sério? Sério, seríssimo. Então, a gente precisa comunicar também um pouco melhor o que a gente consegue fazer aqui no Brasil. Então, aqui fica uma foto para mostrar onde fica a HT. Nós estamos localizados numa cidade chamada São Leopoldo, distante aproximadamente 25 quilômetros do centro de Porto Alegre. Estamos no espaço chamado Tecnocinos, com a nossa parceira, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E dentro dessa universidade a gente apoia o ICT ITT Chip, que vem se especializando ano após ano, inclusive nos atendendo aí em testes de confiabilidade, testes de integridade de sinal e de potência. Então, uma colaboração muito bacana. Além de a Unicinos ser uma universidade, dentre as poucas no Brasil, que possui um mestrado voltado a semicondutores. Então, é um terreno fértil para novos talentos, para que a gente consiga aí, girar o nosso negócio ao longo dos anos. Se eu estiver indo muito rápido, me avisem. Um pouco sobre a nossa história. Então, como eu mencionei antes, iniciamos lá em 2009, e logo em seguida lançamos um primeiro produto, que era uma DRAM DDR3 voltada para o mercado de PC. Isso aconteceu dentro de uma sala limpa de 300 metros quadrados, dentro do campus da Unicinos. Em 2014, então, nós construímos o nosso prédio, que é a atual sede da empresa, com 7.000 metros quadrados de sala limpa e 10.000 metros quadrados de área construída. E, a partir daí, então, a gente inaugurou novas tecnologias em memória volátil DRAM, DDR4, em diferentes velocidades para diferentes aplicações. Depois eu vou falar um pouquinho mais dentro do portfólio de produtos. E em 2017, começamos a nos aventurar no mercado de multi-chip, que é o empilhamento de pastilhas de silício dentro de um mesmo encapsulamento. É uma tarefa bem complexa, pois todo mundo sabe que o silício, a lâmina, o wafer de silício, ele é muito fino, então tem uma tecnologia enorme por trás disso, e colocar, eventualmente, 7, 8, 9, 10 pastilhas de silício dentro de um componente com 1 milímetro de espessura é uma tarefa, digamos, bem interessante. Mas, com isso, a gente conta, para poder fazer esse tipo trazer esse tipo de tecnologia para o Brasil, a gente conta com os nossos parceiros. Então, a gente tem a Hana Micron, que é a nossa matriz na Coreia, cuja especialidade é packaging, o core business deles é encapsulamento e teste. Temos também os parceiros que nos fornecem matéria-prima, a Samsung Semicondutores, a SK Hynix, a ST Microelectronics, e temos também apoio do governo, o MCTIC, também a própria Unicinos, FINEP, BNDES. Então, esse ecossistema é que nos possibilitou chegar até onde chegamos hoje. Então, lá em 2017, quando começamos a trabalhar os multi-chips,
notamos a necessidade de que o mercado para esses produtos evolui de maneira muito veloz. E, de repente, DDR3 para um componente multíplo que vai no smartphone é uma tecnologia que já está ultrapassada. Então, a gente inaugurou, logo após, em 2019, os componentes baseados em tecnologia DDR4, mas daí a gente se deu conta de que essa brincadeira de empilhar pastilhas e combinar passivos e componentes encapsulados dentro de um mesmo encapsulamento maior era bem interessante e poderia servir para outras coisas. E foi aí que deu o estalo na HT e a gente entendeu que poderíamos fazer então um SiP, que é o System in Package, que basicamente consiste em uma integração heterogênea. Diferentes tipos de encapsulamentos combinados com wafers, combinados com passivos, dentro de um mesmo componente, trazendo melhorias em relação aos módulos, e trazendo especialmente redução no tamanho desse componente, servindo para aplicações com espaço reduzido. Isso aconteceu, então, também em 2019, onde lançamos o primeiro SiP em IoT, usando a tecnologia Sigfox. E de lá para cá, a gente vem pensando o que o mercado vem precisando. Esse ano lançamos, então, o chip LoRa, LoRa mais Bluetooth, em parceria com a ST Microelectronics, e tem mais algumas novidades que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então, a ideia é que essa família ela, se recicle ao longo do tempo, conforme a necessidade de mercado. Sobre o nosso portfólio, então, rapidamente também, hoje a HT fornece para o mercado de computadores e para o mercado de TVs, e para o mercado também de segurança, os DVRs, as memórias voláteis, as memórias DRAM, DDR3 e DDR4 em diferentes densidades e velocidades. Para o mercado de mobilidade, smartphones, tablets e eventualmente também smartwatches, a HT fornece os eMCPs, que eu acho que todo mundo conhece, mas é a combinação de memória volátil e não volátil dentro de um mesmo encapsulamento. E esse é o caso que eu vinha comentando, que eventualmente pode se colocar 10 pastilhas de wafers dentro de um componente com 1 milímetro de altura. E também temos a linha de eMMCs, que são memórias não voláteis, que se usam em Smart TVs para armazenar informações, em tablets, aquela memória que permanece quando seu dispositivo está desligado. E quando a gente fala do nosso portfólio de produtos IoT, hoje temos em linha 2 produtos, são bem parecidos fisicamente, mas por dentro eles são bem diferentes. Um baseado em tecnologia Sigfox, ele foi o primeiro System in Package Sigfox Monarch. Monarch quer dizer que ele se conecta em qualquer rede Sigfox no mundo sem precisar de nenhum tipo de ajuste, sem precisar de nenhum tipo de configuração extra. O que a gente via até o momento é que apenas módulos podiam fazer esse tipo de conexão. Então a HT resolveu miniaturizar o módulo, transformar isso em algo bem mais simples, mantendo essa característica que é tão importante para quem vai fazer, por exemplo, um roaming com um dispositivo qualquer que precise comunicar com uma rede. E recentemente, no início de julho, lançamos então o nosso segundo SiP da família, um SiP baseado em tecnologia LoRa, em parceria com a Semtech e com a ST Microelectronics. Esse SiP tem LoRa e Bluetooth Low Energy. É também um diferencial no mercado, uma vez que reduz muito a dificuldade de se comunicar com esse chip quando ele está em campo, uma vez que o Bluetooth faz a função da conectividade em short range e o LoRa faz a função da conectividade em long range. Então, a gente costuma dizer que é uma combinação bastante pedida pelo mercado e bastante interessante. Mas, por que nós inventamos ir para essa linha de produtos? Por que IoT num primeiro momento e por que um SiP num segundo momento? Então, a gente fala aqui bate muito na tecla da integração heterogênea, do encapsulamento heterogêneo. Porque a HT ela sabe fazer encapsulamento. E o mercado tem opções que são eventualmente maiores e que precisam de mais performance. E juntando então o útil ao agradável, eu tinha um mercado que aponta como algo bastante promissor e que em outros lugares já está tendo uma atração muito interessante. Lá em Paris, pude ver casos de países que estão fazendo smart metering, gás, luz, água, massivamente. Tem um caso no Japão de 1 milhão de dispositivos para medição de água que foram colocados no mercado de 2019 até 2021.
Então, realmente existe um potencial e por que não a gente explorar isso com tecnologia nacional, né? A gente tem um país imenso, com uma necessidade gigante, né, de aperfeiçoamento de todos os serviços, sem exceção. Why not, né? Essa é a pergunta que a gente se questionou na ocasião quando pensamos em IoT. E como nós já sabemos colocar várias coisas dentro de um encapsulamento pequeno, foi uma combinação bastante interessante ir para esse tipo de produto. Mas o SIP e o IoT ele traz outras coisas, né, além da integração heterogênea, né? A questão de um design mais simples. A gente também pensou nas empresas que vão consumir esse produto, que por muitas vezes o core business dessas empresas não é efetivamente desenhar produtos. Ela entende daquele mercado, mas ela gasta muito tempo e muito dinheiro com o NRE que ela poderia estar usando para melhorar o core business dela. Então, um design simplificado vem muito bem a calhar, especialmente na questão de trazer o produto mais rapidamente para o mercado. O que a gente bate muito na tecla, que é o time to market. Eu demorar 8 meses para desenvolver o produto, ou demorar 3 meses, como tivemos casos, já aqui no Brasil, utilizando o SIP da HT, realmente traz uma economia enorme, de recursos especificamente. Também a questão do design pequeno, né? Do produto ser realmente pequeno. Os nossos SIPs eles têm 13 milímetros por 13 milímetros por 1 milímetro de altura. Então, realmente é o tamanho de uma unha. É possível que você coloque isso em devices muito pequenos, né? Muitos clientes nos procuraram para fazer iscas, né? Para esconder iscas, eventualmente dentro de papelão. Então, existem infinitas possibilidades, né, de que você pode fazer com um SIP e que fica um pouco mais complicado de fazer com um módulo. Então, esse design menor também vem bem para atender essas soluções. Fácil, não é, de manufaturar, né? A gente sabe que, hoje em dia, a própria cadeia de suprimentos, com os lead times longos, né, que a gente vem experimentando 40, 50 semanas, né? Quando você transfere essa responsabilidade para o fornecedor do SIP, você tira isso do seu caminho. Em vez de fazer o procurement de 50 produtos, você vai fazer o procurement de apenas de um produto. Essa responsabilidade foi transferida para quem faz a manufatura do SIP, no caso, para a HT Micro, né? E a gente tem acordos com os fornecedores, a gente consegue lead times eventualmente melhores, o que traz um benefício para quem está fazendo esse dispositivo lá na ponta também. Efetividade em custo. O SIP acaba por ser um pouco mais barato, eventualmente, do que módulos, porque você poupa outros encapsulamentos. Ao invés de eu ter que comprar todos os componentes encapsulados, alguma parte deles eu consigo fazer em wafer. E nós sabemos trabalhar com wafers, né? Isso é o que a gente faz desde sempre para memórias. Isso acaba trazendo também uma redução de custo. Então, adiante aqui, né? Isso é só para demonstrar um pouquinho, né, do que é a integração heterogênea. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem dentro desse SIP, ele não é exatamente o desenho do nosso SIP, de nenhum deles, mas é uma boa aproximação do que é um SIP por dentro, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, 2 wafers e aproximadamente 60 outros componentes quaisquer, que podem ser memórias, rádios, amplificadores de potência, componentes para transmissão RF, enfim, tudo isso. E pensem na simplicidade de quem está fabricando o dispositivo final, de não ter que se preocupar com a questão do matching das antenas, com a questão de sinal, de potência, isso tudo está pronto dentro do SIP. Para facilitar um pouco mais, a gente teve a ideia também de desenvolver e deixar disponível para quem precisa firmwares específicos para determinadas aplicações. Então, você pode pegar o componente, usar o firmware base dele, e você, com uma bateria e uma antena, você tem uma solução que se conecta em uma das redes, Sigfox, LoRa e Bluetooth. Então, o SIP ele vem justamente para trazer essa facilidade. E aqui a gente faz uma analogia com o módulo, né, como o módulo se comporta hoje, e como o SIP se comporta, não só em termos de dimensões, porque aqui existe consumo de energia, né, no momento que eu miniaturalizo isso e desenho esses componentes de maneira diferente, eles passam a ter um consumo menor de energia, e a gente sabe que para aplicações que usam bateria, né, é muito importante você conseguir dar uma longa vida para o dispositivo. É menos gente em campo fazendo replacement de baterias, é menos gente em campo tendo que recolher dispositivo e levar para dentro da empresa para fazer manutenção, né? Então, o SIP ele tem
em relação ao módulo, uma série de outras vantagens. Até aqui tudo tranquilo? E aqui a gente também coloca, né, a questão do custo de desenvolvimento do produto. Né, a gente conseguiu cases aqui no Brasil com uma placa de avaliação em que o dispositivo foi colocado para protótipo em 2 dias. 2 dias. Simplesmente uma bateria, uma antena, o SiP soldado e a aplicação estava rodando. Depois que isso foi certificado, foi validado, foi conectado com o dashboard, funcionou, o dispositivo foi certificado e foi ao mercado em 90 dias. E a gente sabe que quem chega antes no mercado, né, colhe eventualmente aí as melhores frutas, né? Então, é lógico que quando a gente está muito à frente do mercado, né, a gente também sofre talvez algumas consequências. O mercado não chegou naquele momento também, entende que aquilo ainda não é necessário, mas quando o time to market ele é correto e você não precisa gastar tanto tempo desenvolvendo o produto, né, você consegue colher sim os melhores frutos daquele mercado. Isso a gente não como que se diz, a gente não concluiu por nós mesmos. Foram depoimentos de clientes que testaram o nosso produto. O nosso primeiro SiP foi homologado em 36 países, já. Aplicações em 36 países. O segundo, que é o LoRa, está com Customer Samples previsto agora para outubro, e a gente já tem uma lista de espera de pelo menos uns 40 clientes, né, precisando homologar esse produto, com demandas reais para esse produto, então a gente entende que isso vai ser um sucesso bem legal. Agora é correr atrás de lead time, né, para poder entregar todas as encomendas na hora certa. Né. Mas basicamente aqui o que a gente coloca é que o SiP ele é transparente para quem está montando o dispositivo IoT. A gente tem já no nosso roadmap a evolução desses SiPs. Porque quando o fornecedor de wafer, por exemplo, faz um die shrink, ou seja, ele muda o nó tecnológico do wafer, e o wafer fica menor, ou a tecnologia fica um pouco diferente, para você pegar o seu produto final e trocar uma série de componentes que você precisa, você vai levar tempo. A HT Micron faz isso dentro do SiP. O SiP para você vai ter o mesmo número de pads, o mesmo pin assignment, ou seja, você vai simplesmente tirar um SiP da sua aplicação e colocar outro SiP na sua aplicação e ela vai, de maneira transparente, funcionar. É isso que a gente fala de saving em NRE. Né? Basicamente, é essa a ideia. A questão dos sistemas de radiofrequência, que também são muito complexos, e nem todo mundo tem o know-how para poder desenhar um sistema de RF. E isso é caro para fazer, especialmente as certificações. Depois que você conseguir funcionar, você vai ter que certificar. E cada vez que você muda um componente lá, você tem que fazer o quê? Certificar novamente. Né? Então, a gente entende que as pessoas devem se focar naquilo que elas fazem de melhor e que elas possam entregar a solução, né, mais adequada possível para o mercado. E essa parte aqui a gente se preocupa por essas empresas. Tá? E, ok, adiante. Então, como a gente estava falando aqui que o SiP não é só o tamanho, então não é só a miniaturização. Existem tecnologias novas, especialmente tecnologias de stacking, né, de empilhamento de wafers, como o True Silicon Vias, né, que já é algo, né, bastante usado lá fora, que daqui a pouco pode vir a ser uma melhoria dentro do produto que a HT Micron faz hoje. Outra coisa são os chip antenas. Né, a gente ainda não fez, o que a gente ainda não fez foi colocar uma antena dentro do SiP, né, por uma série de coisas. Mas existem já algumas ideias de como fazer algo muito próximo de uma antena encapsulada. Ela não vai estar encapsulada, mas, de repente, ano que vem a gente volta aqui com outra novidade em relação a isso. Então, isso é só para colocar um pouco, né, do que o futuro aí nos espera em relação a SiP. A gente realmente entende que SiP é o futuro para esse tipo de solução. Um outro ponto que a gente recebeu como input do mercado é a questão de que a solução final do cliente não precisa ter uma PCB muito complexa, uma PCB de 4, 5, 6 layers, que custe muito caro, que tenha que ser importada, que não possa ser fabricada localmente. Porque toda a complexidade está dentro do SiP. Então, realmente, eu trouxe, depois eu vou mostrar aqui, se vocês tiverem interesse, eu tenho uma evaluation board do nosso SiP, e eu tenho umas unidades para mostrar para vocês também. A placa é menor do que isso aqui, uma PCB simples, ela tem só pinos para bateria, pinos para antena e pinos para sensores. Então, a simplificação está na ponta.
Tá? Então, como eu coloquei antes, bateria mais antena já é igual também à conectividade aqui, né? E aí você vai desenhar sua PCB de maneira rápida, faz isso aqui dentro do Brasil, localmente, né? Oferece uma solução nacionalizada para o seu cliente. A questão de custo, como eu coloquei antes, né? Vários encapsulamentos inferem em custos sobrepostos, né? O encapsulamento do encapsulamento do encapsulamento. No momento que você usa wafer para fazer isso, você consegue fazer saving. Especialmente se você é uma empresa especialista em packaging, como é o caso da HT Micron, que a essência de todos os produtos está no packaging, né? Então, também isso é um ponto que a gente consegue notar que o mercado valoriza já, também. E, como eu tinha posto antes também, a questão da simplificação da cadeia de suprimentos. Eu imagino que todos vocês estejam vendo o que está acontecendo aí, né? Não preciso falar do automotivo, que isso todo mundo já falou, né? Mas já está afetando também a nossa indústria aqui, né? Alguns componentes, como PCBs, por exemplo, já tem lead time superior a 30 semanas. Né? E aí, como é que você se programa? Né? 30 semanas à frente, depois o fornecedor de wafer diz para você que mudou a geração do die, mudou a versão do die e a PCB é outra. E aí você tem 30 semanas à frente que você precisa se programar. E aí você tem que qualificar isso no seu cliente. Depois de qualificar, você tem que iniciar o mass production. Aí ele muda de novo. Não é? Então, realmente essa questão de cadeia de suprimentos, a gente tem visto que vários projetos, alguns aqui no Brasil, muitos fora do Brasil, né, foram atrasados por conta da falta, não só de semicondutores, mas para insumos que compõem esses semicondutores. A gente sofre isso diariamente. Acho que eu não sofro sozinho, né, Rogério? Acho que eu não sofro sozinho, né? Bom, se a gente for fazer um summary aqui, né, do que a HT entende que o SiP traz de benefícios, né, especialmente lá na ponta, lá no cliente final, são dispositivos que podem ir ao mercado por menos de $10, comprovadamente. Tá? Então, considerando o custo de desenvolvimento, o custo do SiP, o custo dos periféricos que vão no entorno da solução final, a gente já teve cases de produtos finais que custam menos de $10. E isso significa, né, transformar esse mercado de IoT em algo massivo. Né? Onde antes era $30, daqui a pouco você consegue fazer 20, daqui a pouco consegue fazer 10, você pulveriza isso, né, para o mercado. Torna isso acessível e isso se torna atraente, né, não só para prefeituras que vão utilizar em smart cities, mas para empresas privadas. Né? Quem tiver interesse, depois eu posso falar sobre o case que a gente fez dentro da própria HT Micron, onde a gente monitora a empresa inteira com sensores, não só para manutenção preventiva, mas para controle de tempo de vida de materiais. Então, indústria 4.0 é também um terreno muito fértil para monitoramento de assets, né, para a internet das coisas. Então, é uma integração praticamente natural das coisas. Né? O time to market, ou seja, eu desenvolvo isso muito mais rápido. A empresa foca naquilo que ela sabe fazer e deixa que essa complexidade, quem resolve é a HT Micron, é o nosso fornecedor. Né? E, basicamente, produtos que você pluga e sai rodando. Nós temos um GitHub disponível, aberto, público, com uma série de designs de placas para que você possa rapidamente fazer a sua POC, a sua prova de conceito, né, com design de antenas de parceiros, com firmwares pré-desenvolvidos. Temos uma equipe também de suporte que está disponível para auxiliar as empresas que estão fazendo suas POCs. Esse é um outro diferencial bem legal. Isso custa, mas isso é gratificante também. Né? Então, é isso que a gente entende que um summary sobre SiP seriam esses 5 pontos aqui. Vou falar rapidamente também de uma coisa que é muito importante. Um SiP desenvolvido no Brasil, ele traz consigo o benefício de, né, a HT ser uma empresa PADIS, onde acredito que vocês saibam, mas temos as isenções dos impostos federais na compra das matérias-primas, não é? O nosso SiP é um SiP que possui o selo Designed in Brazil, né? Um SiP que foi desenhado aqui, né? Não é um projeto de fora que nós estamos simplesmente montando aqui, né? Isso confere aos clientes que desejam usar esse SiP, né, que eles tenham acesso também a benefícios fiscais, porque o produto foi desenvolvido no Brasil. Então, é toda uma cadeia beneficiada, não é? Pela legislação, que chega até quem está fazendo o produto final. Né? Então, a gente já tem esse selo para o SiP Sigfox, né? Teremos dentro em breve, assim espero,
para o LoRa, assim que for certificado, e para os próximos todos que virão, né, porque todos eles vêm da mesma forma, né, vêm do mesmo forninho, né, desenhados lá no Rio Grande do Sul, com o auxílio de muita gente competente, todos os nossos parceiros. Aí eu vou colocar um pouquinho das especificações técnicas do nosso novo bebê, que é o LoRa mais Bluetooth Low Energy, só para que vocês possam tangibilizar um pouquinho do que dá para fazer com esse produto. Depois eu vou deixar, se alguém tiver interesse, eu tenho também prospecto dele para estudar com mais calma, enfim, tem também depois o meu cartão que eu posso entregar, se for o caso. Tem interesse? Pô, você já tem. Você já pegou no outro evento que eu sei. Então, vamos lá, né? O slogan que a gente usa para os nossos produtos em IoT é o faça seu protótipo em um dia, porque isso aconteceu. Tá? Então, faça seu protótipo em um dia. Temos aí alguns casos. Basicamente, esse SiP LoRa ele tem 256 kilobytes de memória interna, né, onde você pode, onde já o stack LoRa já está lá dentro, e você ainda tem aproximadamente 100 kilobytes de memória livre para colocar as suas aplicações dentro do SiP. Então, o custo de uma memória extra, dependendo do que você for fazer, ela também está fora do seu projeto. Não precisa, pode tirar, porque isso vai dentro do SiP. Não preciso mencionar aqui em relação à performance quando se trata a memória interna, né? Acho que todo mundo sabe que existe um ganho de performance também quando se trata de uma memória interna, um ganho em consumo de energia também. Esse SiP ele é multi-região, então, tal qual era o Sigfox, em qualquer região do mundo que você esteja dentro de uma rede LoRa, você pode subir a sua aplicação IoT, ela vai se conectar automaticamente e passar a transmitir informações, respeitando o que está lá dentro do seu firmware, né? A HT permite, né, que você acesse a MCU e faça as suas programações, tá? O que facilita muito a vida das pessoas que estão lá em campo, né, projetando os seus devices. Como eu comentei antes também, tem o GitHub, com uma série de dicas, né, e de aplicativos que você pode fazer com o seu produto final. É LoRa e Bluetooth, né, então isso foi uma feature que todo mundo gostou bastante, porque permite que você faça atualização de firmware over the air, por exemplo, não precisa pegar e lá espetar um cabo no sensor que está lá a 2 metros de altura numa parede, você se aproxima e faz esse deployment para todos os dispositivos Bluetooth que estiverem ligados dentro daquele range, né, o que também facilita muito a vida de quem vai prestar o suporte em campo para a aplicação que roda esse produto. A gente tem dentro desse SiP uma CPU ARM Cortex M0, é uma CPU da ST Micro, e temos o wafer da Centec. Agradecer também ao Cristiano, aí, que é o nosso provedor de wafers, aí, uma pessoa que desde o começo ofereceu todo o suporte para que a gente pudesse chegar no mercado com esse SiP, então valeu, obrigadão. E, para finalizar, eu queria falar um pouquinho para vocês do que vem pela frente, mas eu não vou deixar muito tempo aqui, eu vou deixar só 5 segundos, tá? Esse é um teaser que eu consegui autorização hoje de manhã para colocar, ele não estava na apresentação, eu consegui com a Júlia atualizar essa apresentação e mostrar para vocês o que vem pela frente. Como, desculpe? Isso, isso. Tá bom. Não, por favor, eu quero que você fique. Se você quiser sentar mais à frente, por gentileza. Então, pessoal, a gente tem um novo bebê que deve sair agora, início de Q1 de 2023, em parceria com grandes amigos aí, né? Não é só um amigo, são vários amigos, né? Então, vou apresentar em primeira mão para vocês aqui esse cara. Bom, da minha parte era isso, pessoal. Mais uma vez agradecer. Eu acho que eu até não usei todo o tempo, né? Quanto tempo ainda tem? Deu certinho? Então, muito obrigado. Se tiverem dúvidas, eu estou à disposição.